Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo muito valioso que vai servir de complemento do vídeo passado, onde eu trabalhei com vocês os conceitos da análise institucional, os conceitos de order block e fair value order block. São conceitos importantíssimos que a gente tem que estar afiado, que a gente tem que dominar para a gente ter uma simetria nos ganhos, né, no trade. Então isso é muito importante. Quem não assistiu esse vídeo, assista, que ficou bem completo sobre o assunto. E no vídeo de hoje, galera, eu vou tratar com vocês os conceitos de order block, fair value order block, mas como que a gente pode alinhar esses conceitos da análise institucional ao estudo de Wyckoff, né? Richard Wyckoff tem uma teoria fantástica, gosto muito de utilizar ela nas minhas análises, gosto muito de contextualizar minhas operações utilizando o Wyckoff, né? Eu sempre mostro isso para vocês nos vídeos. E o que é construir um contexto, né, galera? Eu queria comentar isso com vocês. Construção de contexto, a gente entende, a primeira coisa que a gente entende é que o mercado ele é algo contextual, então por isso a gente deve sempre contextualizar as nossas operações. Então, o que é construir um contexto, né? Construir um contexto é construir um cenário favorável para que a gente monte operações e ganhe dinheiro no mercado. É basicamente isso. Então, a gente deve sempre contextualizar as nossas análises, contextualizar as nossas operações, que nada mais é do que construção de cenário favorável para que a gente monte operações, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode estar contextualizando, utilizando os conceitos de Wyckoff e os conceitos de análise institucional, beleza, galera? Então eu tenho um material muito interessante, como eu gosto sempre de mostrar para vocês uma pequena parte dos meus materiais, porque não dá para mostrar tudo, né? Porque eu tenho material para tudo, como vocês sabem. Eu construí ao longo da minha jornada diversos materiais para o meu próprio estudo, então é isso que eu quero mostrar para vocês. Bora pro conteúdo, bora pro vídeo. Então aqui, no vídeo passado eu até comentei esse primeiro exemplo, então eu vou ter vários exemplos aqui que eu vou mostrar para vocês como que a gente pode estar alinhando os conceitos, como que a gente pode estar confluenciando essas técnicas e construindo aí todo um cenário favorável para que a gente ganhe dinheiro no mercado, beleza? Então, olha só, aqui a gente tem uma estrutura de Wyckoff, né? Esse primeiro exemplo eu comentei com vocês no vídeo passado, que é justamente aqui uma distribuição de Wyckoff, né, por exemplo, mas pode acontecer em acumulações da mesma forma, só vai ser uma captura de liquidez abaixo, né, o cenário é o mesmo. Então, aqui, esse movimento aqui é um movimento de captura de liquidez, isso aqui chama uptrust, né, dentro da estrutura, dentro do estudo de Wyckoff, né, de Richard Wyckoff. Então, nessa região a gente deixa muita liquidez, o mercado faz um movimento puramente institucional, como eu mostro para vocês frequentemente, que é esse movimento de captura de liquidez, e aqui em cima, né, na cabeça desse movimento de captura de liquidez, no topo desse movimento de captura de liquidez, a gente tem um order block muito interessante. É só aqui que existe order block? Não, o order block é o último candle de alta antes de uma grande baixa, ou o último candle de baixa antes de uma grande alta, né? Então eu mostrei isso para vocês no vídeo passado, mas eu gosto demais desses order blocks aqui, eles são muito mais interessantes, são os order blocks em capturas de liquidez. Por quê? Esse movimento de captura de liquidez, galera, é um movimento puramente institucional, né? Então a gente entende que se a gente está num movimento puramente institucional, o mercado está sendo movido pelo institucional, e o que é a análise institucional? A análise SMC. A análise SMC é um mapeamento do comportamento do institucional no gráfico, né? Então, galera, a análise institucional nada mais é do que um mapeamento do comportamento do institucional no gráfico, né? Então, nada mais justo do que a gente confluenciar, né? Da gente alinhar os conceitos de Wyckoff, que são conceitos institucionais, ou seja, esse movimento de captura de liquidez é um movimento puramente institucional. A gente alinha isso aos conceitos da análise institucional, que é o mapeamento do comportamento do institucional no gráfico, ou seja, a gente encontra essa região de order block no topo de uma captura de liquidez, se mostrando uma região muito forte, uma região muito contextualizada, muito interessante para a gente estar marcando ela e, eventualmente, quando o preço retornar aqui, se torna uma região muito forte. A gente vai vender quando o preço chegar ali, nesse caso aqui, nesse exemplo, seria uma venda, né? Porque a gente está com uma captura de liquidez acima dos topos, o mercado está caindo, caso ele retorne aqui no movimento de alta, ou seja, se torna uma região forte de venda, uma região forte de oferta. Mas a gente só vende nessa região se tiver todo um contexto nessa alta, ou seja, o mercado subir, o movimento de alta subir todo bem contextualizado, ou seja, no final de ciclo de Elliott e tudo mais. Eu vou mostrar alguns exemplos agora para vocês no gráfico, vai ficar bem interessante, mas uma outra coisa, galera, é que se esse cenário acontece num tempo gráfico macro, ou seja, no 1 hora, no 4 horas, no diário, por exemplo, em tempos gráficos maiores, a gente entende por conta da fractalidade no mercado que tempos gráficos maiores têm mais força
sobre os menores, né? Tem muito mais força do que os menores, por conta da fractalidade do mercado. O que é o mercado fractal? Eu sempre comento com vocês, quem acompanha os vídeos há mais tempo já está afiado nisso. O mercado fractal é uma estrutura geométrica complexa, cujas propriedades elas vão se repetir nos tempos gráficos, né? Então a gente tem que entender que as estruturas maiores são formadas pelas estruturas menores, e as estruturas menores formam as estruturas maiores. Então, entendendo a fractalidade, a gente entende que a gente deve navegar entre os tempos gráficos para a gente contextualizar as nossas análises. Ou seja, se a gente entende que um tempo gráfico maior é um tempo gráfico que tem mais força, e ele exerce força sobre os menores, a gente entende que um order block no tempo gráfico maior, principalmente um order block todo contextualizado como esse, vai ser um order block mais forte do que se for um order block com o mesmo cenário encontrado em tempos gráficos menores, beleza? Então vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, vai ficar bem nítido. No vídeo passado eu mostrei para vocês esse exemplo aqui, olha só, que é exatamente sobre esse primeiro conceito que eu quero mostrar, né, sobre esse primeiro exemplo aqui, que é essa estrutura de Wyckoff, né, que a gente tem uma distribuição de Wyckoff igualzinho no desenho, beleza? Igualzinho aqui nesse desenho. E aí a gente tem essa região, esse último candle de alta antes de uma grande baixa, formando uma região de order block muito forte. Então toda essa região aqui é uma região de order block muito forte. Olha como que a gente forma uma estrutura de Wyckoff, uma distribuição de Wyckoff. A gente vem num movimento puramente institucional, captura essa liquidez e aí a gente forma essa região de order block, o preço despencou depois, mostrando que é uma região de fato muito forte, é um bloco de ordens institucional muito forte, demonstrado aqui no gráfico para nós. E aí, quando o preço retornar nessa região, se tiver todo um contexto nesse retorno, ou seja, um final de ciclo de Elliott, né, demonstrando para nós que esse movimento de alta, esse possível movimento de alta, vamos supor, né, que o preço retorne aqui em cima. Um exemplo, o preço retorna aqui em cima e a gente contextualiza toda essa alta como um cenário favorável, ou seja, um final de ciclo. A gente percebe que o mercado está subindo cansado, né? Ele vem subindo forte, porém, vamos supor que essa última pernada aqui é uma pernada cansada, com volume descendente, com divergência no RSI, com diversos conceitos, demonstrando para nós que a gente está diante de uma tendência cansada. O que isso vai significar? Que essa região aqui, esse order block, realmente tem potencial de ser uma região que vai segurar o preço quando ele chegar ali, porque é uma região forte. A gente já contextualizou todo esse cenário, a gente já contextualizou a região, agora falta a gente contextualizar a movimentação do preço até essa região. Porque se o preço sobe muito forte e chega nessa região com muita força, demonstrando que ele está numa tendência de alta forte, opa, a gente não vai vender nessa região, galera, beleza? A gente não vai vender nessa região porque a gente tem indícios de que o mercado pode simplesmente passar direto por ela, por mais que seja uma região muito forte. Mas se a gente contextualizar e o mercado subir cansado, subir com toda essa configuração, por exemplo, que eu citei para vocês agora, fica realmente uma região muito interessante, beleza? Então sempre tem que contextualizar, sempre tem que construir um cenário favorável em todos os sentidos. Aqui a gente construiu um cenário favorável para identificar essa região forte, depois a gente constrói um cenário favorável na movimentação do preço até essa região forte, beleza? Isso é muito importante. Então, vou apagar aqui, vou apagar essa região. Esse seria um exemplo muito interessante de movimento de captura de liquidez. Aqui a gente tem um outro exemplo mais atual, inclusive, né, no movimento de ontem. Eu até comentei com a galera lá no grupo do Telegram que a gente teria, né, um pronunciamento do FOMC às 3 horas da tarde. A gente teria volatilidade no mercado para a galera tomar cuidado. Então, comentei isso com a galera no grupo do Telegram, não deu outra, deu 3 horas da tarde, o mercado começou a sambar, né? Subiu muito para cima, desceu muito para baixo. A gente teve uma volatilidade muito grande, não só no Bitcoin, como em todos os mercados. Isso é normal, né? Nesses pronunciamentos aí da taxa de juros. E olha só que interessante esse movimento. Essa estrutura de Wyckoff, muita liquidez aqui em cima, tá vendo como é que o mercado deixou muita liquidez nessa região? A gente pode até marcar para ficar ainda mais visual. Olha só, aqui a gente tem liquidez, mercado sobe, captura essa liquidez, movimento puramente institucional, depois ele retorna forte, tá vendo? Olha só o retorno do preço muito forte. Olha como é que a gente volta para testar justamente o order block, né? Esse último candle de alta antes dessa grande baixa do preço. A gente deixou esse order block, o preço retornou aqui relativamente rápido, né? Testou essa região, deixou um candle de absorção. Olha só, isso aqui está muito nítido, está muito interessante. Olha aqui, galera.
olha o resultado desse candle. O resultado significa a movimentação do candle, ou seja, o spread que ele deixou foi muito pequeno para esse esforço, né? Então a gente tem o volume financeiro demonstrando o esforço e o movimento do candle demonstrando o resultado. Olha só, a gente tem esse pequeno resultado no candle, esse pequeno spread para um esforço muito grande, que foi justamente esse volume. E olha só, esse resultado, essa movimentação do candle, esse spread do candle para esse outro resultado, para esse outro esforço, perdão. Olha só, a lei do esforço versus resultado, muito bem tratada por Richard Wyckoff também, né, mostrando para nós como que a gente pode estar identificando cenários de absorção e exaustão. Inclusive tem um vídeo sobre isso bem específico aí no canal. Quem não assistiu, assiste esse vídeo que vai ser muito instrutivo para que você entenda essas questões de absorção e exaustão. Então aqui a gente tem um cenário muito bonito desses conceitos. Olha só, esforço versus resultado. Aqui um resultado muito pequeno para um esforço muito grande. Olha só como é que o volume está parecido, né? Claro, aqui a gente tem um volume maior, um esforço maior, mas olha só o tamanho do movimento do candle. Beleza. Aí depois a gente tem um esforço quase do mesmo tamanho para um resultado muito menor. Isso aqui configura uma absorção perfeita, uma absorção justamente no order block, uma região muito forte, que entraria força vendedora de fato, e entrou, mostrou por esse candle de absorção, e aí a gente tem esse movimento de baixa aqui no preço, né? Se a gente joga no 15 minutos, fica ainda mais nítido esse movimento de baixa. Olha só, a gente tem toda a região de order block, o preço caiu forte, retornou no order block, deixou candles de absorção. Olha só a absorção aqui, muito nítida, né? Esforço versus resultado. E aí a gente fez todo esse movimento de baixa. Uma operação aqui, se a gente pega nessa região, a gente surfa cerca de 7%. Então é um movimento muito interessante para a gente estar aproveitando. E depois a gente continuou, né, tendo boas oportunidades. Já mostrando essa operação aqui para vocês. Olha só, aqui a gente vem, o que a gente configurou nessa baixa? A, B, C, D e E, né? Dentro a contagem de Elliott dentro dos triângulos diagonais, dentro dessa cunha, demonstrando para nós que aqui nessa onda E, com absorção também, olha só que interessante. Olha o resultado e olha o esforço, olha o tamanho do esforço para um resultado muito pequeno, absorção em região de base de cunha com onda E. Então a gente tem uma região aqui muito interessante, pode montar uma posição nessa região, capturando nesse movimento de captura de liquidez também. Olha só, a gente teve aqui a estrutura, capturamos liquidez acima dos topos, viemos aqui embaixo, capturamos liquidez abaixo dos fundos, né? E aí a gente configurou essa cunha, demonstrando para nós que a gente tinha potencial disso aqui ser de fato uma captura de liquidez e o preço querer retornar para dentro da estrutura, né? E foi de fato o que aconteceu. Mais uma operação aqui, cerca de 5%, tá vendo? Depois a gente vem buscar esse teste, fez de novo, outra cunha, olha só. Outra cunha, em A, B, C, D e E, tá vendo? Muito perfeito. Fazendo outro movimento de alta, a gente está tendo continuidade desse movimento de alta. Então, muito bacana essa movimentação. E esse exemplo aqui de order block em capturas de liquidez, demonstrando que, de fato, é uma região forte, que o preço vem testar essas regiões. Então, bora para outro exemplo, né? Então, esse seria o primeiro. Aqui eu tenho outro para mostrar para vocês, que é justamente onde eu comentei com vocês lá no grupo do Telegram. E quem não está no grupo do Telegram, esse link na descrição é para você entrar no grupo do Telegram. Então quem não está lá, entre, recomendo demais. Estou gerando muito conteúdo lá educativo sobre o mercado, né? E fazendo várias análises com a galera, mostrando diversas oportunidades no mercado, mostrando uma parte muito mais prática, né? Lá no grupo do Telegram eu vou trabalhando os conceitos que eu trago para vocês aqui nos vídeos de forma prática, como que eles aparecem no dia a dia. Então a gente vai construindo análise, a gente vai mostrando. Quero trazer um trabalho ainda maior lá no grupo do Telegram. Vou fazer isso, vou trazer, vai ficar muito interessante. Então recomendo que você entre no grupo do Telegram, o link está na descrição. Então, galera, olha só. Continuando, olha aqui, galera. A gente tem esse outro exemplo, eu mostrei isso para vocês lá no mini índice, né? Um surf de 3.500 pontos, uma operação maravilhosa. Eu vou mostrar aqui para vocês o exemplo prático no gráfico, mas o que isso aqui se baseia? A gente tem uma estrutura de Wyckoff da mesma forma, e aí a gente tem esse movimento de LPS, né? O LPS dentro da estrutura de Wyckoff, ele acontece mais ou menos nos 50% da estrutura, aproximadamente, e nesse movimento de baixa, a gente pode ter aqui uma Fair Value Order Block, que seria um candle de alta no meio dessa baixa, né? Então a gente vem caindo, vem caindo, vem caindo, aí a gente deixa um candle de alta, depois a gente continua a baixa sem problema algum, né? Então essa região aqui
se torna uma região muito forte, é uma Fair Value Order Block, como eu mostrei para vocês no vídeo passado, como que a gente identifica o Order Block e a Fair Value Order Block. Então, aqui a gente tem o LPS junto com uma região de Fair Value Order Block. Se a gente traça o volume profile da estrutura todo aqui, a gente vai encontrar muito provavelmente a região de POC do volume profile nessa região de LPS e confluenciando com uma região de Fair Value Order Block, beleza? Então, vou mostrar esse exemplo aqui para vocês no mini índice. Olha só, já estou aqui no mini índice. A gente teve essa oportunidade, então eu vim mapeando com vocês desde lá do 30 minutos, né? Aqui eu já vou mostrar direto. Olha aqui, galera. Tracei o volume profile da estrutura, como eu comentei. Olha só a região de POC, justamente aqui próximo aos 50% da estrutura, que é a região de LPS. Então, o mercado deixou liquidez abaixo dos fundos. A gente vem, captura essa liquidez. Aqui no mini índice a gente tem essa questão dos gaps, né? Então, um gap ele tende a ser fechado. Logo, a gente tem esse movimento de captura de liquidez. O preço vem subindo, retorna para dentro da estrutura, faz o fechamento do gap. E aí a gente vem e faz esse movimento de LPS. Então, aqui a gente tem um LPS. Olha a Fair Value Order Block. Olha aqui, o preço vem subindo, deixa um candlezinho. Olha só, vou dar um zoom aqui. Então, aqui a gente deixou esse candle de baixa. Esse candle de baixa é uma Fair Value Order Block. E aí a gente marca essa região. Olha como é que o preço vem fazendo o LPS justamente na Fair Value Order Block e justamente na região de POC. Olha a POC aqui, exatamente na região. Então, a gente pode pegar aqui. Olha aqui. Essa região toda aqui é a POC. Olha como é que o preço veio exatamente na POC. Então, essa região aqui era o quê? Uma confluência muito grande. Uma região de Fair Value Order Block, uma região de POC da estrutura e uma região de LPS dentro do estudo de Richard Wyckoff. Então, a gente alinha todos esses conceitos, encontra aqui um ponto de entrada muito interessante, o stop abaixo da Fair Value Order Block, a entrada no início da região da Fair Value Order Block, um stop muito bem objetivo, muito técnico, e a gente surfa todo esse movimento de alta, um movimento de alta muito clean, né? O mercado foi com muita convicção, sem grandes correções, dando aí um retorno de 18 vezes o risco, um trade de 3.500 pontos. Então, quem opera índice, quem opera dólar, sabe que 3.000 pontos é bastante coisa de verdade. Então, a gente tem essa operação seguindo exatamente esse cenário, tá vendo? Aqui a gente está numa distribuição, aqui foi uma acumulação, mas a ideia é a mesma. A Fair Value Order Block seria um candle de baixa antes da alta, no meio da alta, na verdade, né? Antes de uma grande alta seria um Order Block, e um candle de baixa no meio de um movimento de alta é uma Fair Value Order Block. Então, e ao contrário seria, né, numa distribuição, seria um movimento de baixa, um candle de alta, nesse caso, seria uma Fair Value Order Block. Então é a mesma coisa, a gente só inverte, né, os conceitos. Então, galera, essa região confluenciada aqui de LPS dentro do estudo de Wyckoff com região de Fair Value Order Block, da análise institucional, dentro também aí de POC, do volume profile. Então a gente constrói todo um contexto no ponto de entrada que está dentro de todo um outro contexto, que é o contexto da análise, ou seja, aqui provavelmente a gente vai estar no final de ciclo, com uma estrutura de distribuição de Wyckoff, né? Captura de liquidez acima dos topos. Depois o preço vem caindo aqui, a gente já está pensando em vendas, a gente está pensando em montar posições de vendas, e aí a gente contextualiza um ponto de entrada para a gente entrar nessa operação numa região muito interessante, uma região contextualizada, uma construção de cenário favorável, é exatamente isso, e é dessa forma que a gente se torna profissional no mercado, é contextualizando tudo, né? A gente contextualiza nosso ponto de entrada, a gente contextualiza a região de stop, a gente contextualiza todo o cenário, então a gente constrói um cenário favorável para que a gente opere no mercado de forma assertiva, e isso é profissionalismo no mercado, e é isso que eu quero passar para vocês em todos os conteúdos, beleza, galera? Então, continuando, olha só, aqui a gente tem um outro exemplo, onde a gente pode estar alinhando também os conceitos de Wyckoff com a análise SMC, com os conceitos institucionais. Então, aqui a gente tem um movimento de captura de liquidez, o preço retorna, e aí a gente faz um teste justamente numa Fair Value Order Block, mesma coisa do exemplo de cima, porém, não é no LPS, é na região de teste, né? Então, aqui foi um LPS, nessa região aqui em cima foi um LPS e aqui foi uma região de teste. Então a gente captura a liquidez, o preço retorna, região de teste em Fair Value Order Block. Esse exemplo aqui do Bitcoin, essa operação, foi bem parecido com isso, tá vendo? Só que aqui a gente não segurou na Fair Value, a gente segurou no Order Block de fato, né? Então a gente deixou aqui o Order Block, o preço retornou,
justamente no order block deu esse movimento de baixa. Então, é mais ou menos a mesma coisa, tá vendo? Se o preço tivesse retornado mais aqui em cima, nesse desenho, seria exatamente a mesma coisa desse exemplo no Bitcoin, porém aqui eu quis trazer esse exemplo da Fair Value Order Block, porque é algo que acontece bastante, né? É comportamental do mercado acontecer dessa forma, então eu inclusive vou estar mandando para vocês isso aqui no grupo do Telegram, esses materiais, porque vocês tendo isso para vocês consultarem na hora das operações, para vocês estudarem, para vocês gravarem, né? Isso é muito importante, então vou estar enviando isso aqui para vocês lá no grupo do Telegram. Então aqui a gente tem essa forma de estar alinhando aí os conceitos de Wyckoff e análise institucional, que é esse exemplo, que é a mesma coisa disso aqui no Bitcoin, basicamente a mesma coisa. Aqui foi no order block, mas a ideia é a mesma, beleza? Desse desenho aqui para esse exemplo, mesma coisa, preço captura a liquidez acima, deixa uma região forte e retorna, ou na região de order block, nesse caso foi um order block, até por conta desse order block ser um order block gigante, né? Então aqui a gente deixou uma região muito grande de order block, porém se tivesse sido um order block deixado pequenininho aqui em cima, provavelmente a gente teria uma Fair Value Order Block aqui no meio e seria justamente onde o preço faria esse teste, daria esse mesmo movimento de baixa, beleza? Então é basicamente esse mesmo exemplo. Então aqui a gente tem uma outra opção aí para a gente estar alinhando os conceitos de Wyckoff com a análise institucional. Isso aqui é muito interessante, eu utilizo demais esse aqui. Isso aqui é muito bom, galera, porque é uma forma ótima da gente estar antecipando a captura de liquidez. Então, você conseguir entrar nessa região é muito mais arriscado, mas você tem um risco-retorno muito maior, né? Então, se o risco é maior, seu retorno também é muito maior. Então, você fica muito bem posicionado quando você tem contexto suficiente para antecipar uma captura de liquidez. Isso aqui já é bem mais avançado por conta de ser muito mais arriscado, mas eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Eu, inclusive, acho que já até mostrei essa oportunidade de trade que a gente teve aqui no Bitcoin, né, para vocês. E olha só, galera, isso aqui está muito alinhado. Olha essa região marcada, né? Isso aqui é olha só, isso aqui no caso seria uma Fair Value Order Block, né? É uma Fair Value Order Block, mas a ideia por trás é a mesma. Então, se fosse um Order Block ou uma Fair Value Order Block, você marca essa região e o preço chega próximo dela. Olha só como é que o preço ele chega próximo dessa região. Chegou muito próximo e ele vem sambando, né? Vem deixando liquidez. E aí a gente tem um movimento de captura de liquidez que foi justamente na região, nesse caso aqui na Fair Value Order Block, mas se fosse um order block, a ideia é a mesma. Então a gente tem um movimento de captura de liquidez indo exatamente lá. Nesse exemplo, a gente tem contexto suficiente para a gente estar antecipando esse movimento de captura de liquidez. Então aqui nesse caso a gente não teve nenhum teste, né, para a gente montar nossa posição ou em um teste ou em algum LPS, ou seja, vou desenhar aqui. Então aqui se a gente fizesse um teste, seria um ótimo ponto de entrada. Se a gente viesse aqui embaixo, voltasse, fizesse um LPS, seria um ótimo ponto de entrada para a gente surfar esse movimento de baixa. Nesse exemplo, a gente não teve, mas em um exemplo que a gente tem tanto o teste quanto o LPS, mesmo a gente tendo tanto o teste quanto o LPS, cara, você entrar aqui em cima é muito interessante, muito mais risco, muito mais perigoso, mas você fica muito bem posicionado. Para você fazer isso de forma assertiva, com contexto, né, com base, com técnica, você precisa ter contexto suficiente para isso. Ou seja, aqui nesse cenário é um cenário perfeito para demonstrar isso que eu quero mostrar, que é justamente esse contexto para entrar nessa região. Olha só como é que a gente vem deixando esse movimento de cunha. Então a gente vem 1, 2, 3, 4, 5 ou A, B, C, D, E, né? Tanto faz. Então a gente conta as ondas dentro do triângulo diagonal, dentro dessa cunha. A onda E dá justamente no final dessa captura de liquidez, justamente nesse caso aqui, nessa Fair Value Order Block marcada. Ou seja, a gente tem contexto suficiente para a gente antecipar essa operação, colocar nosso stop aqui. Então a gente tem um stop muito mais barato, a gente está posicionado numa região muito mais segura. Por quê? Então, olha só, por quê? Se o preço, vamos supor que o preço vai se movimentando bem, a gente entra aqui nessa região, o preço vem se movimentando bem, porém ele fica sambando e tudo mais, até que em algum momento ele caia. Cara, você está aqui em cima, sabe? Seu stop está muito bem posicionado, você consegue colocar o seu stop no 0 a 0 com muito mais segurança. Então, você se posicionar muito bem na operação é muito importante. Só que você só consegue fazer isso de forma assertiva se você tiver contexto suficiente para isso, beleza? Então, isso é muito importante. Esse exemplo aqui é perfeito para isso.
tá? A gente pode até procurar outros exemplos, mas o vídeo vai ficar muito grande, galera. Mas é basicamente isso. Aqui foi um outro exemplo muito interessante, né? A gente tem aqui um order block, o preço retorna justamente no order block. Olha como é que a gente monta uma posição nessa região, olha só. A gente monta uma posição nessa região do order block, bota a ordem aqui, seja no início do order block ou no 50% desse order block e o stop abaixo desse order block, cara, você fica com um risco-retorno extremamente favorável. Seu stop vai estar curto, porém técnico, né? Não é um stop curto, não é um stop pequeno. É um stop curto, é um stop pequeno, mas não com esse objetivo, é um stop técnico, né? Isso eu já expliquei bastante para vocês. Então, né, a diferença de stop curto, colocar o stop curtinho ou um stop técnico, né? Um stop técnico ele vai ser um stop barato, porém muito bem posicionado. Nada mais do que isso, beleza? Um stop barato, muito bem posicionado. Então, nessa região, cara, olha só como é que você fica muito bem posicionado. O mercado pode fazer o que ele quiser aqui, porque ele já te deu margem suficiente para colocar esse stop no 0 a 0 e ficar totalmente protegido na operação. E aí você surfa o movimento de preço sem problema nenhum e tem uma lucratividade muito alta por conta do seu risco estar baixo, né, na questão do contexto. Está baixo porque você contextualizou muito bem o cenário. Agora, se você fica querendo antecipar capturas de liquidez, querendo se posicionar em regiões muito interessantes, ou seja, você vai buscar cravar fundo e cravar topo. Aí é um perigo, que eu já comentei isso para vocês. A gente ficar querendo cravar fundo e cravar topo é um grande perigo no mercado, beleza, galera? Então, tem que ter contexto suficiente para você conseguir antecipar o movimento e, eventualmente, por consequência, cravar um fundo e cravar um topo, beleza? Cravar fundo e cravar topo é consequência de um contexto muito bem elaborado, né? De uma construção de um cenário extremamente favorável para você montar a operação naquela região, beleza? Então, são esses os exemplos que a gente pode estar trabalhando com order block, né? Então, aqui é exatamente aquele exemplo, olha só, o preço vem subindo, num exemplo hipotético, em alguma região lá à esquerda do gráfico, lá atrás, deixa uma região de order block muito forte, principalmente se for uma região aqui, poxa, deixou liquidez, isso aqui foi um movimento de captura de liquidez, cara, deixou um order block aqui muito interessante, você marca essa região, eventualmente, quando o preço retornar, né, nessa faixa de preço, se ele monta uma estrutura. Então, vou mostrar aqui o último exemplo, olha só, daquele order block que eu mostrei logo no início do vídeo, que é esse order block aqui também, né? Que é esse order block, olha só. Então, aqui a gente tem esse order block futuro, né? Que o preço pode vir buscar ele em algum momento, quando a gente tiver algum movimento de alta. É um order block muito forte, muito interessante. E quando o preço retornar aqui, galera, como eu mostrei para vocês, olha só, se o preço faz isso aqui, olha como é que fica favorável, né? Então, um outro exemplo aqui de contextualizar esse movimento de alta, como eu mostrei para vocês no início do vídeo, é se o preço vem subindo aqui, vem subindo, aí ele chega pertinho, né? E ele começa, deixando liquidez, deixando liquidez, deixando liquidez. Cara, olha que lindo. Vai, captura liquidez, faz um movimento de baixa. Então, aqui, ó, como é que a gente busca exatamente o order block. Aqui a gente tem uma estrutura de Wyckoff muito bem apresentada, né? E aí a gente pode antecipar essa captura de liquidez com um contexto suficiente. Claro que só tendo essa região aqui é contexto suficiente para a gente antecipar essa captura de liquidez? Não, não é um contexto suficiente. Tem que ter pelo menos algum padrão, por exemplo, uma cunha, e a cunha alinhando ainda a Elliott dentro da cunha. Cara, como é que tem contexto suficiente? Tem a cunha, tem Elliott alinhado dentro da cunha e tem a região muito forte aqui de Fair Value Order Block. Tem um monte de conceito. Tem essa região de captura de liquidez, que é uma região muito forte. Olha o tanto de liquidez que deixou. Olha só a alta que a gente teve, ou seja, a gente teve uma alta muito grande. Isso aqui realmente pode ser uma distribuição. Isso aqui deixou muita liquidez, então a gente está capturando essa liquidez, inclusive acima desse pavio deixado. Então, capturando realmente muita liquidez e todo esse cenário construído. Beleza, galera? Então, era esse o conteúdo do vídeo. Alinhem sempre os conceitos, se aprofundem nos conceitos para depois começarem a alinhar esses conceitos. Então, é sempre importante isso. Então, aprimorem os conhecimentos, né? Então, se aprofundem nos conhecimentos para depois começarem a alinhar eles. Então, a gente pode alinhar o Wyckoff com análise institucional. A gente monta um cenário muito interessante, beleza? Muito obrigado por assistir, galera. Fui!